13, do versículo 20 ao 22 é o primeiro texto, onde diz que eles saíram, partiram de Sucote e acamparam-se em Etam. Primeiro eles foram de Ramsés para Sucote, agora de Sucote para Etam, junto ao deserto. Nós vemos em Números 33, verso 6, a mesma descrição, diz: partiram de Sucote e acamparam-se em Etam, nos limites do deserto. Em Etam, a coluna de fogo e a coluna de nuvem aparecem ali, cuidando, protegendo, né? Diz assim, Êxodo 13, versículo 21. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem. Não era simplesmente a coluna de nuvem. Aqui trata-se do Senhor que ia adiante do povo em uma coluna de nuvem, né, para guiá-los no caminho. E à noite, a coluna de fogo para iluminá-los. E assim eles podiam caminhar de dia e de noite. Versículo 22 diz que a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. A coluna não se afastava do povo. A ideia aqui é que o povo não se afasta da coluna, mas o texto está dizendo que a coluna não se afastava do povo, pelo menos inicialmente é isso. Bom, então, primeiro seriam saíram de Ramsés para Sucote, agora de Sucote para Etam. Uma observação que eu fiz, que eu anotei, é que Sucote foi, então, só uma parada para descanso, e Etam seria, no caso, o local onde eles acamparam a primeira vez, né? Ao que parece. Então, eu tinha falado que uma distância de 80 km, agora já Etam é uma distância bem maior, tá certo? Fica já na saída do Egito, na fronteira, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Etam, junto ao deserto de Sul. Se formos olhar Êxodo 33:6, como eu li, como eu citei, e então o versículo 21 e 22 fala dessas colunas de fogo que aparecem aí, tanto de dia, no caso a nuvem de dia, para o sol não queimar o povo, né? E à noite o fogo ele aquece as pessoas que vão andando no deserto, porque à noite o deserto é muito frio, né? E então afugenta também feras, animais, insetos. Pelo que nós vemos aqui, essas localidades não têm vamos dizer assim, não tem como a gente afirmar que foi aqui ou ali, mas como o texto diz que eles podiam caminhar à noite, sugere-se que eles caminhavam parte da noite, com a intenção de fugir do Egito e não retornar para lá de jeito nenhum. As colunas, então, elas aparecem como uma prova, uma evidência da provisão de Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus com relação ao seu povo, Israel, seu primogênito. As colunas comunicam também ao povo de Israel agora uma urgência em que eles percorram o caminho da forma mais veloz que eles puderem, sempre distanciando-se do Egito. Então, Êxodo 14, seguindo o texto aqui, versículo 11, porque a Bíblia em ordem cronológica, na página 115, vai de Êxodo 13, versículo 22, para o 14, versículo 1, diz assim que o Senhor falou com Moisés: diga aos israelitas que mudem de rumo e acampem-se perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem-se à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. Aqui, logo de entrada, sugere-se que eles estavam indo em uma direção e o Senhor falou para eles retornarem, mudarem de rumo, né? Retrocedam aí e acampem-se em Pi-Airote. Esses três nomes que aparecem, Pi-Airote, Migdol e Baal-Zefon, o Senhor aqui está dando uma ordem praticamente para que eles mudem de rota, saiam daí e vão para Pi-Airote. Pi-Airote pode ser traduzida como boca de um buraco ou boca de um cânion, né? Um grande cânion, tá certo? Migdol, provavelmente a tradução de Migdal, que quer dizer torre, e o posto militar egípcio, né? na fronteira, é uma torre de vigia. E como nós não temos certeza da localização de nada, nós podemos acenar alguma coisa sobre, primeiro, acampar de frente ao mar, na beira do mar, o único lugar onde nós podemos ver que cabia esse número de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, fora animais, bagagem, onde a gente chamou de Nueiba, né? No Golfo de Aqaba, tá certo? Onde a arqueologia já está comprovando que foi o local exato. O mar se abriu e eles passaram, né? Tá certo? Bom, se nós formos ver alguma pesquisa a respeito desse local chamado Migdal, Ezequiel 29:10 e Ezequiel 30, verso 6 fala sobre isso. Jeremias também fala sobre Migdal, né? Eles mencionam isso. Isso é 900 anos depois desse acontecido aqui. Baal-Zefon, Baal é Senhor, Baal-Zefon quer dizer Senhor do Norte. Eu quero que você guarde contigo essa citação que eu vou falar agora, Gálatas 4:25. Gálatas 4:25, o apóstolo Paulo declara para nós que o Monte Sinai
ou Monte de Deus, vamos dizer assim, na verdade não fica na península do Sinai, fica na Arábia. Que Arábia? Arábia, queridos, é a terra de Midian, é o local onde Moisés morava, o local onde ele se casou, o local onde ele teve os 2 filhos, é o local onde ele encontrou-se com Deus, é o local onde ele foi chamado a retornar ao Egito. O que Paulo está dizendo é que o monte de Deus, o Horebe, onde a sarça ardia, não ficava no deserto do Sinai, não ficava onde as pessoas dizem que é aqui, ó. Ficava onde? Ficava aqui, Midian, local onde Moisés morava. Tá certo? Está lá em Gálatas 4, 25, para você observar lá. Flávio José, um historiador que é hebreu, né, israelita, vamos dizer assim, ele descreveu que o local da travessia do povo israelita, ele descreveu como esse lugar, como um local assim no cânion mesmo. Não tinha como os israelitas irem para frente por causa do mar, e não tinha como retornarem porque era um caminho apertado, não tinha como eles subirem as montanhas de um lado e do outro. Então eles estavam ali encurralados, né? Ok? E se você observar, faz menção aí de um vento leste, né? O vento leste. Leste, gente, é Oriente, é vindo de Midian. O vento vindo de Midian para cá foi o que a noite inteira, Êxodo 14, versículo 3 em diante, nós vamos observar uma coisa interessante. Deixa eu ver aqui, se eu ler para vocês. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, perdidos, né? E cerrados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá, todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Eles obedeceram o que Deus falou para eles voltarem, dando ao faraó a impressão de que eles estavam meio perdidos, sem noção. E versículo 5 de Êxodo 14 diz aqui que foram contar para o faraó a situação dos israelitas. Eles estão assim meio fugindo, mas eles estão sem noção, sem direção. Então aí o faraó mudou de ideia com seus conselheiros e se organizou para ir perseguir os israelitas. É aqui que começa o negócio a ficar ruim, né? Muito ruim. A ideia de retroceder para Piairote, e aí alguém de repente vê isso e vai contar lá para o faraó, parece uma coisa assim que não faz muita lógica. Eles tinham acabado de enterrar seus filhos primogênitos, tinham tido uma perda enorme, o Egito estava arrasado, estava acabado economicamente, emocionalmente, as famílias tudo choram na perda dos seus primogênitos, religiosamente falando, estava arrasado, Deus acabou com cada um das divindades do panteão egípcio. O Egito não tinha mais nada, e agora eu acho que o faraó pensou, não, agora nós perdemos nossos escravos, por que nós fizemos isso? Vamos atrás. Essa foi uma ideia, né, muito esquisita. Bom, e eu acho que foi isso que fez eles mudarem de ideia, tá? Mas a questão econômica foi a que falou mais alto aí, tá? Quando Deus fala que endurecerei o coração do faraó e ele vos perseguirá, não é a primeira vez nem a segunda, né? Às vezes o próprio faraó se endurece, às vezes Deus endurece para poder Deus ser glorificado. Não, eu resolvi ser glorificado com o faraó e nos seus conselheiros, nos seus soldados. Aqui eu acho que é o momento em que Moisés ele não faz esse questionamento com Deus, mas eu acho que na cabecinha dele ele ficou pensando, mas assim, tipo, o senhor está certo disso? O senhor tem certeza? Depois de tudo que ocorreu lá no Egito, eu pensei que a gente poderia sair livre agora, mas agora o Senhor vai mandar a gente entrar ali para ficar emboscado. Aí a ideia do nosso Deus, do Yahvé, que é o Deus dos israelitas, é que ele não podia permitir que Israel fosse perseguido pelo Egito e ainda tivesse que encarar as outras nações, fugindo do Egito, né? Egito lá, os egípcios atrás, e na frente outros inimigos. Ele seria realmente destruído. E aqui é o ponto em que Deus separa pelo mar. O Yahvé vai usar o mar para separar o passado do futuro, né? O mar, Paulo disse que os hebreus, os israelitas, foram batizados no mar. Nós cristãos, simbolicamente, nós temos batismo nas águas, e aí os israelitas foram batizados no mar, e nós em Cristo, mas nas águas aqui. E o que é que diz a Bíblia? É que o mar aqui é a separação do passado para o presente. São duas realidades que são separadas. Bom, e aí então o Senhor diz, eu serei glorificado por meio de Faraó. Eu serei glorificado por meio dos egípcios. Irmãos, às vezes tem muitas lutas que nós passamos, que nós enfrentamos, e é para que Deus seja glorificado. Acontece que nem sempre a gente tem estrutura suficiente para esperar o momento em que Deus será glorificado. Nós vamos ver nessa história aqui que o povo de Israel não teve essa estrutura, perdeu o juízo, começou a fazer o que não devia. Mas é o que todos nós faríamos, portanto não vamos tacar pedra no Israel não, porque nós faríamos a mesma coisa, tá certo? No versículo 5, quando eles dizem assim, de Êxodo 14, viu? Verso 5.
perdemos os nossos escravos. O país está destruído, economicamente, religiosamente, emocionalmente, mas quem é que vai reconstruir o nosso país se nós perdemos os nossos escravinhos? Como vai ser isso? Em Êxodo 14, versículo 6, e seguindo aí até o 31. Bom, então o faraó mudou de ideia, mandou aprontar a sua carruagem. O texto menciona aí uns 600 carros de combate, isso é fora os outros, né? Tá bom? Esses veículos de combate eram tripulados, né? Sempre tinha um capitão e uma pessoa lá, uma outra pessoa. Agora a ideia de tripulação, traz consigo a ideia de 3, né? Ou triplo, sendo que lá no Egito os carros de combate eram só para 2 pessoas. Carros de combate com 3 lugares, na verdade, posteriormente, os achados aí da arqueologia apontam para os hititas, que era uma das nações da terra de Canaã, um dos povos, né? Esses carros tinham lugar para 3 homens, sendo que um era quem dirigia o carro, o outro era um escudeiro, e o terceiro era o cara que atirava flecha para todo lado, né? Flávio Josefo, que é um historiador israelita, diz que eram cerca de 50 mil homens na cavalaria, montados na cavalaria, e mais uns 200 mil da infantaria. Aí você pega aí mais uns 600 carros de combate, carros especiais. Aí vai somando aí, para ter uma ideia. Nós não temos como averiguar se isso é verdade, mas isso foi dito por Flávio Josefo, ok? No versículo 8, diz que os israelitas estavam marchando triunfantemente. Tem alguns termos na Bíblia que a gente não tem muita facilidade para entender. Triunfo, triunfantemente, algumas vezes pode ser traduzido, pelo menos no caso aqui, pode ser traduzido como eles saíram afoitamente, né? Versículo 9 diz que o faraó aprontou todo mundo, foi o exército completo do Egito, a cavalaria, mais a infantaria, mais os carros de combate. E aí passaram a perseguir o povo de Israel até quando eles chegaram em Piairote, é o local onde eu falei, né? Eles estavam acampados na praia. Essa praia provavelmente é Nueiba, certo? Versículo 10 e 11 diz que os israelitas, algum deles estava vigiando, provavelmente, eles viram quando os egípcios estavam vindo. E então eles se viram ali, e estamos mortos. Eles ficaram aterrorizados, horrorizados com a situação. Eles começaram a clamar a Deus, começaram, acho que, a chorar a Yahvé. Eu creio que muitos disseram: Senhor, o Senhor fez tanta coisa lá no Egito por nós, nos livre da mão desse homem, desse exército. Mas uma coisinha que aparece no texto de Êxodo 14, versos 10 e 11, eles se queixaram contra Moisés. E as palavras deles foram duras. Eles se arrependeram, né, do plano do Êxodo, do plano de Deus. Muitos de nós, queridos, fazemos isso. O Senhor nos tira de grande aperto. Logo depois, nós nos arrependemos de termos nos arrependido de uma vida longe do Senhor. E queremos dizer não para o plano de Deus, porque esse plano de Deus, de repente, não está encaixando com a minha ideia, não está seguindo a minha lógica, portanto, eu não estou compreendendo Deus, né? E aí o que acontece é que os israelitas agora, mesmo tendo visto tudo o que Deus fez no Egito, estavam arrependidos de terem saído de lá, de terem sido tirados de lá, na verdade, né? Porque eles estavam emboscados, estavam sem saída, e agora eles só viam uma possibilidade, que era a morte de todos. Seria um massacre geral, eles iriam morrer ali mesmo, não é verdade? Então, até aqui, meus amados, nenhuma palavra de gratidão e reconhecimento foi direcionada para o Senhor Moisés, mas agora eles estavam ofendendo demasiadamente Moisés. Eu acho que Moisés, se ele tivesse um pouquinho de tendência a ficar assim depressivo, ele tinha entrado na depressão aqui mesmo. Depois de tudo que ele fez, agora o povo tratando com certo sarcasmo, sabe? Olha o que ele diz assim: ei Moisés, você nos tirou do Egito é porque lá não tinha sepulcro suficiente. O senhor trouxe a gente para cá para a gente ser morto aqui. Por que você não deixou lá? Aí outro vem e diz assim: olha, nós já tínhamos falado contigo, Moisés, nos deixe, nós queremos ser escravos dos egípcios, nos deixe. Mas você insistiu. Quer dizer, está acusando Moisés de ter enganado o povo para que o povo caísse em emboscada e agora eles iriam morrer. Já pensou quantas pessoas dizendo para Moisés: melhor teria sido permanecer como escravos e vivos do que agora vamos ter que encarar a morte. Até o momento que eles saíram do Egito, todo mundo respeitava muito Moisés. Agora, não. Moisés era o cara que tinha feito o pior de todos os males para Israel.